Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Vozes, um projeto realizado para a gente dar voz às questões sociais importantes de serem destacadas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a ressocialização de egressos do sistema prisional. O filósofo francês Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir, afirma que os sistemas penitenciários são um modelo de punição anti-iluminista que alimenta ainda mais as hierarquias sociais e a marginalização, não se preocupando em reinserir verdadeiramente o indivíduo na sociedade. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, o Vozes recebe hoje a Maria Ângela, socióloga, professora. E a gente recebe também a Rosália Antunes, coordenadora do projeto Impactando Vidas da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E vamos para as perguntas. Como que o Estado enxerga hoje esses ex-detentos e quais medidas existem para ressocializar eles? Bom, voltemos ao Foucault, né? Assim, como Foucault vai dizer, o sistema prisional, na verdade, não é para reinserir, é um sistema que vai doutrinar as pessoas pela mente. Inclusive, ele vai trabalhar que a questão de estrutura, né, da questão da própria construção física de um presídio, é para controle total, né, das pessoas. Anteriormente, esse tempo, quem cometia crime era, né, guilhotinado, enforcado, para a fogueira, qualquer questão. Mas no capitalismo precisa de força de trabalho, né? Então, destruir o corpo não é vantagem. Então, nós vamos doutrinar pela mente agora. Então, ele vai dizer, inclusive, a arquitetura, né, que ele vai dizer que vai copiar do Jeremy Bentham lá atrás, que é um sistema que, né, quem vigia enxerga todos que estão sendo vigiados, e quem é vigiado não enxerga quem está vigiando. Então, é uma forma de controle para que a pessoa, né, dali vá adquirir um padrão de ordem, um padrão de comportamento, né, da vigilância. E aí ele vai dizer que todos os sistemas, a própria escola, as empresas, né, os asilos, os hospitais, né, os orfanatos, vão adotar o mesmo sistema, né, que é uma forma arquitetural que controla os indivíduos, porque nesse sistema que se vive hoje, precisamos dos indivíduos disciplinados, né, dos indivíduos preparados para a força de trabalho que o sistema exige. Então, essa é uma questão. O Estado não vai fazer diferente, o sistema prisional que temos é dessa forma, né, que a gente tem, e, na verdade, lá dentro do presídio não tem, assim, né, atividades que vão fazer as pessoas necessariamente repensar a sua própria história, a não ser o castigo de estar presos. Né? Não, trabalhos que vão fazer as pessoas repensarem a própria história são restritos, né, são poucos. Existem trabalhos profissionais, né, tem determinadas empresas que, né, dispõem o seu trabalho, suas produções para os reeducandos. Eles têm remissão de pena, então todos se interessam por esse trabalho, porém, não necessariamente é o sonho deles trabalhar com essa questão o dia que saírem de lá, né? É um processo. E as empresas têm vantagem com isso, né? Porque não pagam direito trabalhista, e não pagam, né? E tem suas vantagens. Isso aí é uma questão. Então, trabalhar para a ressocialização, para ele viver aqui fora, né, não tem exatamente um processo. A sociedade não está preparada, né, para entender esse ser como um ser que repensou sua própria história. Né? A sociedade não pensa dessa forma. A sociedade, quando a gente sai, eu digo que sai carimbado do sistema, né, aqui fora a vida é bastante difícil. Normalmente, a sociedade está de costas e o crime está de braços abertos. Por isso, o índice de reincidência é muito alto. Sim, e Rosália, para a gente conhecer melhor o Impactando Vidas, explica para a gente como o projeto funciona na prática. Na prática, o projeto ele visa a ressocialização do reeducando do sistema prisional por meio do trabalho.
Então, na prática, a gente faz capacitações para que ele tenha condições de conseguir um emprego após se tornar um egresso, né? Então, o que a gente faz? A gente faz treinamentos em serviços. Por exemplo, pintura, né? A gente faz treinamentos em pinturas dentro do campus universitário. A universidade, ela tem um convênio com a Sejus, né? Neste convênio, metade do tempo eles trabalham para manter a universidade limpa, essa é uma responsabilidade deles, e a outra metade do período de trabalho, eles entram para o projeto fazendo esses treinamentos em pintura e outros diversos, jardinagem, compostagem, e a gente está numa vertente com eles de educação ambiental também. Né, e segurança alimentar. Então, no viveiro que tem lá dentro do campus Goiabeiras, eles aprendem a coletar semente, tem cursos de coleta de semente com engenheiro florestal, e eles têm também curso de produção de mudas a partir da semente, né? Eles aprendem também a como manusear mudas já, né? A gente recebe mudas de alguns lugares e eles aprendem a manusear essas mudas, assim como eles aprendem também a estar plantando, como que se planta, né? O plantio, o cuidado com a mudinha. E isso a gente tem visto uma diferença muito grande, né, no indivíduo. Ele passa a pertencer. O sentimento de pertencimento é uma coisa muito importante. E a universidade recebeu os reeducandos de braços abertos. A comunidade universitária, ela tem se envolvido bastante. Alunos, professores, técnicos administrativos, lidam com eles no dia a dia, né? Então, assim, a gente percebe nitidamente a mudança depois de um tempo dentro da universidade, porque lá eles são tratados como qualquer um, normal, entendeu? Não tem diferença nenhuma. Essa é a diferença. Não tem diferença nenhuma, você me entende? Então, eles acabam se acostumando, inclusive, com o ambiente universitário. Eles já sabem até o horário que não querem fazer barulho por conta de aula, né? Eles se preocupam em não atrapalhar os estudantes ainda. Então, essa preocupação deles é muito interessante, né? Porque você só se preocupa com quem você gosta, não é mesmo? Você não vai se preocupar com alguém que você tem aversão. Então, esse projeto, ele trabalha desta forma, né? O Impactando Vidas, ele não trabalha só com os reeducandos do sistema prisional, né? A vertente dele é social, ambiental e governança. Então, a gente também trabalha com sociedades de periferia, com comunidades indígenas e quilombolas e outras comunidades do Brasil. Sim. Esse é um tema que ele passa por outras questões, como as relações de poder e a marginalização. E como que essa hierarquia social trabalha para reforçar a marginalização? Na verdade, a hierarquia tem a questão do poder, né? Quem passa pelo sistema prisional, como eu já disse, sai muito marcado por esse sistema. Então, assim, a marginalização é uma questão bastante forte. Os modelos que existem, né, como a professora coloca, da universidade, são super importantes para eles se sentirem ali como gente, né, tem remissão de pena para esse trabalho, então eles se interessam por isso. Mas tem uma questão bastante interessante, porque, na verdade, eu acho que eles precisariam ser ouvidos, né? Qual é seu sonho? Porque aí a gente vai lá, né, no Paulo Freire vai dizer, né, a questão, os sonhos não transformam o mundo, mas os sonhos transformam as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Porque eles vão sair de lá e, assim, o trabalho de pintura, o trabalho de questão, vai ser um salário mínimo aqui fora, né? Em uma sociedade que exige que se tenha, não exige que a gente seja, né? Ter é mais importante do que ser. Então, se o tráfico oferece 5 mil por semana e a pintura
predial oferece um salário mínimo por mês, e ele, para conseguir um trabalho em uma empresa, né, carimbado pelo sistema prisional, já vai ser muito mais complicado. A hierarquia de quem não passou pelo sistema já tem vantagem. Ele que passou pelo sistema está lá no fim. Se a empresa tiver alguma vantagem de, né, de alocar presos ou educandos ou reeducandos e ex-reeducandos, se tiver alguma vantagem, ok. Se não tiver, né, a hierarquia pesa, né? Porque assim, quem não tem passagem pelo sistema tem vantagem em quem tem passagem pelo sistema. Então, essa própria hierarquia social é que já impõe as pessoas a não optam pelo crime. Não, né, não chegou hoje, você é traficante a partir de hoje. Não é assim. Tem todo um processo que a história de cada um vai explicar. E a questão é um problema social, não é pessoal. Então, você não adianta punir um indivíduo. A gente precisa entender a sociedade que produz esses indivíduos, né, em que entendem, por exemplo, que um crime é mais vantajoso do que você estar em um trabalho comum que não significa você e outro, como disse a professora, pertencente aqui. Né? Quem é você? Agora, na hora que você se destaca, né, arma dá poder. Então, você está armado, você já é alguém, né, diferente dos outros. Isso vale para todo mundo que usa arma, para quem tem arma legitimada pelo Estado e para quem não tem. Né? A arma dá poder. Dentro de uma organização criminosa, ele vai ter um cargo, ele vai ter uma posição que o hierarquiza, que aqui fora, ele, né, como o salário mínimo na Constituição Civil ou qualquer outro lugar, ele não tem. Então, são questões sociais. A gente precisa entender a sociedade para poder trabalhar as pessoas. Né? As pessoas... Produto não, esse negócio de produto é muito, né, não é produto disso. Na verdade, são resultados. A sociedade cobra das pessoas, né? Quem tem poder está acima, tem N vantagens. Quem não tem poder está submetido. Quem quer ficar submetido? Quem quer ser ninguém nessa sociedade? Cada um quer ser alguém. E o sistema encaminha para isso, por isso muitos aderem, né, ao crime, para se destacar, para poder ter o que a sociedade exige que se tenha. Sim, e ressocialização é um conceito muito aberto, pode ser muito amplo. Para o projeto, o que o projeto considera esse indivíduo ressocializado de verdade? Para responder a sua pergunta, eu vou te dar um exemplo, tá? Porque eu acredito que o que acontece no nosso dia a dia, o exemplo e o testemunho, é muito importante. Quando a gente sabe que ressocializou, quando você vê que o indivíduo mudou a sua forma de falar, a sua forma de pensar, porque eles mudam durante um tempo em que eles estão dentro da comunidade universitária, eles passam a mudar, inclusive, o comportamento, né? E o que a gente faz? A gente não diz assim, ó, você vai fazer pintura, você vai fazer jardinagem. Não, a gente escuta, né? Nós fazemos uma triagem com eles e uma das nossas perguntas é, qual é o seu sonho? O que você gostaria de ser? Então, a gente trabalha nisso também, né? Porque qualquer que seja o sonho dele, ele pode alcançar, da mesma forma que todos podem, né? Então, a gente valoriza muito o querer deles, né? Para a gente estar inserindo onde ele tem aptidão. Não adianta eu ensinar uma pessoa a ser jardineiro se ela não tem aptidão, ela não gosta de plantas, né? Agora, o que acontece na prática é que eles fazem o treinamento em serviço, aprendem uma profissão. Eu vou te dar um exemplo de um reeducando chamado Fabiano Batista. O Fabiano chegou lá, eu além de coordenadora do projeto, também era fiscal do convênio com a Sejus. Então, ele chegou para mim e pediu para eu não colocar ele em curso nenhum, que ele não queria ficar junto com os demais, ele queria ficar ali quietinho, trabalhando, que ele só queria remir a pena. O trabalho, como ela falou, né, da remissão de pena. Cada
3 dias trabalhados, reme 1 da pena. Bom, enfim, eu fui, não, tudo bem, Fabiano. E fui conversando com ele, bom, chegou no tempo que eu coloquei ele para o treinamento da roçadeira. Fabiano era o melhor na roçadeira. Inclusive um trator para trabalhar, né? Super responsável. Coloquei Fabiano para fazer treinamento de pintura. Muito bom na pintura também. Ele já tinha um pouco de experiência na área de pintura, mas se destacou muito na pintura. E depois eu coloquei o Fabiano para um treinamento de encarregado de equipe dos reeducandos. A gente fazia turmas e cada turma era responsável por manter aquele local limpo, né, bem cuidado, com o jardim bem cuidado. E o Fabiano novamente se destacou. Fabiano recebeu alvará, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, uma mão de obra muito boa para a empresa de manutenção de áreas verdes. Aí eu encontrei lá na UFES, né, passando, encontrei com a pessoa responsável pela empresa na época. Aí eu perguntei, você não está precisando de alguém na área verde? Tem um reeducando que é muito bom, acabou de receber o alvará. Ele virou para mim e perguntou, quem? O Fabiano? Eu disse, o Fabiano. Ele disse, pois é, Rosália, você chegou tarde, eu já contratei. O encarregado dele na época via e observava os reeducandos trabalharem. Então, ele via como o Fabiano era dedicado. E o Fabiano foi mudando. Bom, resumo da história. Hoje, o Fabiano é encarregado da empresa. Ele é encarregado e não ganha um salário mínimo. Ele ganha muito mais. Então, não depende só da gente, é claro. Depende muito deles também, do querer deles, mas eles têm que ter uma oportunidade. Né? Se não tiver uma oportunidade, a gente nunca vai saber se ele vai se ressocializar ou não. Eles querem se ressocializar, mas eles precisam de uma oportunidade. É óbvio que existe o que não querem, né? Tanto é que existem pessoas boas, pessoas más, mas existem pessoas diversas. Então, a gente tem esse resultado muito positivo. E se a gente tivesse só o Fabiano até hoje, de 2017, quando foi o convênio registrado lá com a UFES e a Sejus, o acordo de cooperação, eu já estaria feliz. Mas não é apenas esse. Então, imagina a minha felicidade. Nós temos vários casos de sucesso dentro do projeto. Esse é só um deles. Isso é muito bom, né? Bastante bom que se tenha. Mas eu posso... Né? Claro. Eu sou voluntária, né, no projeto de remissão pela leitura na Vara de Execuções Penais de Vila Velha, e uma das perguntas nas resenhas que eles fazem do livro que leio, o que eles pretendem para o futuro. E é muito interessante, assim, aparecem vários, assim, sou cantor, e eu quero sair daqui e fazer minha carreira de cantor, né? Aí o outro quer trabalhar na informática, quer ser... Né? Então, são questões que, às vezes, não tem, né, oportunidade de fazer, e a gente não tem, a própria UFES, às vezes, não tem oportunidade de oferecer esse tipo de questão, né, que está meio fora do projeto. Não, mas, tem. Então, por isso no que eu falo... projeto tem. Então, ouvir as pessoas, assim, quem quer ser cantor, né, vai ser cantor. Aí existe um projeto que não existe mais, porque a juíza do Rio de Janeiro, infelizmente, faleceu aos 43 anos, né, de um infarto fulminante, e o projeto ficou perdido, mas que se chama Projeto Grão. E ela trabalhava exatamente com o sonho das pessoas, né, com a questão. Então, um é lutador, né, de Muay Thai, e já ganhou N medalhas depois disso, e o outro, né, se tornou empresário, e aí cada um que ela trabalhava, né, buscou um outro caminho. Mas ela partia desse processo. Ótimo, né, que na UFES está encaminhando as pessoas, isso já é bastante interessante, mas, assim, a gente não pode esquecer que a questão social, né, o crime é uma questão social, não é uma questão pessoal. Então, a gente tem que entender essa sociedade para a gente saber como nós vamos conduzir esses seres humanos que estão nessa situação. E existe hoje uma pesquisa do G1, junto com a Secretaria do Estado de Justiça, a Sejus, que mostra que 65,3% dos presídios aqui do estado estão superlotados. E a gente
sabe que isso vai de encontro com os direitos humanos. Como é que a gente faz para garantir o cumprimento desses direitos essenciais no cárcere? Olha, muito difícil, né? Porque o sistema prisional, ele, na verdade, ele já é uma, né? Quem viver confinado em um lugar sem você ter liberdade, isso aí já é, na verdade, um ferimento aos direitos humanos. Então, o próprio sistema prisional já fere os direitos humanos, porque você cerceia o que o indivíduo tem de mais importante, que é a liberdade. E lá você não pode ser quem você é. Lá você tem que seguir uma norma padrão rigorosa, né, sob pena, né, dos castigos decorrentes dessa questão. Então, direitos humanos no presídio é uma coisa bastante difícil. O que pode ter, sim, minimizar, se você tem uma administração, né, que zela pelo bom andamento das coisas, para não ter castigo, para não ter, né, não ter tortura, porque às vezes existem, né, tortura, para não ter nada que massacre esses direitos, tudo bem, mas o próprio sistema prisional já é uma violação, né, de direitos humanos, porque viola o direito à liberdade, né, que é o que o indivíduo tem de mais caro, etc. Fora disso, né, o próprio não tem, né, dentro do sistema condições de grandes proteções desse sentido, porque o sistema foi feito para isso. E quando sai aqui fora, né, a sociedade também não valoriza e não poucas pessoas ou poucas instituições vão acolher de braços abertos essas pessoas que saíram de lá. Continua, então, a violação, né? Porque as oportunidades vão ser cerceadas. A gente vai ter né, outra, já indicou aqui, né, pessoas que foram, mas não é regra geral, né? A questão é, quando eu leio os sonhos deles, assim, às vezes me deprime bastante, porque eles acreditam assim, que a sociedade vai chegar aqui fora e eles vão construir o que eles estão sonhando em construir. Uma profissão de carteira assinada, cuidar da família, dar orgulho para a família, dar orgulho para a mãe. Todo mundo põe isso lá nessa resposta, mas eles desconhecem, como eles estão com a liberdade cerceada, eles desconhecem as dificuldades que vão encontrar aqui fora para esse sonho que eles têm da carteirinha assinada, de dar orgulho à mamãe, aos filhos, etc, etc. Então, desconhecer que aqui fora não será fácil, né? Os direitos humanos para eles aqui não estão. Se os direitos humanos já estão, né, bastante complicados para todos, imagine para eles. Então, a gente está caminhando agora para a reta final do videocast. Nosso tempo, infelizmente, é bem curto. Eu vou fazer as nossas últimas perguntas para a gente encerrar. A gente falou no início da introdução do videocast que os estudiosos têm o nosso modelo de punição como ultrapassados. Foucault disse anti-iluminista. Quais são as falhas mais evidentes desse modelo ultrapassado? Você acha que ele funciona? A questão é, você tira a pessoa do meio social, do convívio dele e coloca isolado dentro de um presídio, quer dizer, o que você espera? Né? Voltemos a Foucault. O que funciona? Controle pela mente. Quer dizer, se você fizer de novo, vem para cá outra vez, ninguém quer estar lá dentro, todo mundo acha que, né, lá dentro é um sofrimento. Por melhor que seja a direção, que trate muito, é um sofrimento. Né? Então, o processo de você... não tem outra solução nesse país, mas você precisa trabalhar o quê? A desigualdade social. Segurança pública é política pública de inclusão. Não é prisão, não é polícia, não é metralhadora, nem fuzil, né? É política pública de inclusão. Enquanto a gente não tiver esse processo com profundidade e tiver a desigualdade que nós temos, como eu disse ontem, saiu uma reportagem, né, dizendo que 6 pessoas no Brasil detêm a riqueza equivalente à metade da população brasileira, né, enquanto nós somos um dos países mais desiguais do mundo, enquanto nós não tivermos políticas públicas de inclusão, o nosso sistema, infelizmente, é esse. Põe no presídio, sai do presídio, volta para o presídio, porque a reincidência é altíssima, né, exatamente pela falta de oportunidade aqui fora quando se sai,
né, do sistema prisional. Então, é um processo, assim, se não cuidarmos da sociedade preconceituosa, racista, machista, misógina, né, que nós temos, homofóbica, nós vamos ter sempre o presídio lotado. Infelizmente, nosso tempo não é muito longo, caberia muito mais debate sobre a questão. Só que quero agradecer muito, foi muito válida as falas de vocês. E muito obrigada por terem participado. Foi um grande prazer. Esse foi mais um episódio do Vozes, um projeto sob supervisão dos professores Felipe Dalorto, Lara Rosado, Valmir Matiasi e William de Oliveira. Acesse fesadigital.com e confira todos os episódios da série. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, sim.